existe algum passo da sua vida que você não quer dar. Uau. Não, você tem que dar esse passo. Enquanto você não der, sua perna não vai funcionar. E aí, na hora que ele falou aquilo, sabe quando você para, reavalia tudo? E eu sempre me cobrei ser muito forte. E aí eu falei, eu tô sendo fraca, sabe? A gente é tão forte pra ser autossuficiente, assim, né? Com dar conta e mostrar e tudo tá ali. E aí eu falei, eu não tô fazendo o que eu preciso fazer, que é abrir mão, que é Fazer mudar escolhas, né? e admitir que aonde eu tô não me faz bem. Uhum. E aí eu falei, então é hora de ir embora. Hoje temos o prazer de conversar com uma mulher que ao longo de uma década não só transformou a área da estética, mas também a vida de milhares de profissionais. Uma frase dela: quando se pensa fora da caixa, o impossível se transforma em uma nova realidade. Essa frase traduz perfeitamente a trajetória de Luísa Pena, sócia do Instituto EAC e da Versi Clinic, biomédica, especialista em estética e mestre em educação. Com uma metodologia inovadora e uma visão empreendedora, ela já formou milhares de profissionais e lidera uma equipe de quase 20 pessoas, impactando diretamente a vida de 500 pacientes mensalmente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Ai, amei. Que bom! Esse foi surpresa, amei, né? Foi. Essa abertura foi um pouco surpresa para você mesmo. Amei. Luísa, já conheço um pouquinho dessa história, né? A gente já conversou muito. Mas eu queria puxar um gancho aqui para a gente entender de onde tudo começou. Você se destacou na estética por essa abordagem fora da caixa, que é um termo que você utiliza. Mas em que momento você percebeu que você precisava inovar e criar algo diferente, tanto para você quanto para os seus pacientes, de que mudasse essa forma, esse novo olhar, que trouxesse esse novo olhar que você traz hoje? Eu acho que quando a gente fala da área da estética, a gente fala de um setor que tem uma imagem específica, assim, né? As pessoas que procuram, se associam a uma imagem, tem uma certa coisa que é esperado ali. E quando a gente entra para a área, a gente também tem uma ideia de caminho certo a ser seguido. E eu era muito nova. Eu comecei a trabalhar com estética, eu tinha 22 anos. E eu acho legal que quando eu conto essa história, assim, por que que eu virei biomédica? Por que que eu fui fazer estética? Todos os momentos dessa história eu falo assim, eu não escolhi ser biomédica, eu precisava porque eu queria ser psicóloga e minha mãe não deixou, então eu fiz biomedicina. Por que que você escolheu estética? Não, eu não escolhi estética. De repente uma professora me chamou e eu fui. Então vinha sempre como uma segunda opção, seria isso? Eu acho que não era nem uma segunda porque não existia uma primeira, mas era assim, uma falta de para onde eu vou. Então, eu já cheguei a me questionar por que que eu tô aqui, então? Sim. Sabe? E aí, quando você tá dentro de um meio do qual você não é que não se encaixa, mas você precisa colocar a sua personalidade. Eu acho que a estética hoje traz essa possibilidade, pelo menos pra mim. Eu posso colocar a minha personalidade e a minha opinião ali dentro, sem precisar seguir um estereótipo do que é esperado. Dos padrões. Os que padrões. a sociedade vem nos exigindo. Só que isso levou muito tempo. Isso levou... Nossa, então... se eu tinha 22, cerca de 6 anos que eu já trabalhava, eu já tinha tido consultório, eu já tinha tido clínica, eu já tinha tido loja. E aí, de repente, eu me vi em um momento da vida onde eu era uma pessoa de 28 anos, nova, tinha saído da casa dos meus pais há 2 anos, tinha construído uma empresa, tinha funcionário, tava tudo dando certo. Mas eu olhava para aquilo tudo e falava, não é aqui que eu quero ficar. Sabe, assim, não tá funcionando, não tá fluindo, não é da forma com que eu acredito. E vinha de forma clara pra você essa questão de não é aqui que eu quero ficar ou não? Não era uma coisa clara, assim.
era um peso e uma inconformação de tem alguma coisa errada aqui dentro. Eu sou pisciana e eu acredito muito em signo, assim. Eu também acredito. Então, eu sou muito sentimento. Eu Sim. falo que às vezes eu não sei explicar, mas eu sinto muito as coisas. Eu falo que eu sou muito boa em ler as pessoas com sentimentos, então eu tenho isso muito aflorado, assim. Então não vinha, e pelo contrário, eu não tenho a razão tão aflorada. Eu preciso de muita pausa para parar e entender o que aquilo está querendo me dizer e mais pensar do que sentir. Então não veio de uma forma clara, veio como um desejo muito grande de mudança e de olhar ao redor e falar, não tá funcionando assim, não tá me preenchendo. E às vezes, quando a gente fala isso, parece muito injusto, né? Sim. Você fala, você é uma menina de 28 anos, que tem uma empresa, que tem funcionário, que se sustenta, que mora sozinha, mas não tá tudo bem, né? E aí? E o corpo dá sinais, né? Sim. Então, isso veio pra mim de uma forma muito forte, sem consciência, sem nada, mas eu comecei a primeiro, eu falava assim, eu ouvi um zumbido no ouvido e senti um formigamento no pé. E eu tinha perdido uma tia ainda que tinha tido um problema vascular no pé, e aí eu comecei uma super busca disso, assim, nossa, não tô sentindo. Aí Então pé... você escutou os sinais do corpo, porque, tô te perguntando isso, porque a grande maioria não escuta, né? A gente passa por cima do que o corpo tá ali te demonstrando, tá no pisca-alerta. Eu ouvi, mas eu ouvi quando tava, assim, gritando, né? Quando já tava, que ele tava falando muito alto. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui fazer a unha do pé, e a manicure virou pra mim e falou assim, eu tirei um bife, você não sentiu? Porque eu não fiz nada. Aí eu falei, não, eu tô sem sensibilidade na perna. Mas Uau. não é normal tá sem sensibilidade na perna. E aí, isso foi subindo. E era assim, eu não tô sentindo o pé, depois eu não tô sentindo até o joelho, depois eu não tô sentindo até a coxa, nisso eu já tava buscando o que era, e eu cheguei até a cintura. Então, e eu tô falando de uma coisa que durou quase um ano. Então, é muito tempo. Chega a paralisar ou foi dormência? Foi dormência, e eu fiz todos os exames, assim, que eram possíveis. Faz ressonância magnética, tudo que tivesse, eu fui fazendo e em ortopedista, procurando, e nada de se encontrar. Pinçamento da coluna, não, nada. Até que eu tava fazendo fisioterapia, porque depois que já não se encontrou nada, falaram, olha, deve ser algum nervo comprimido e a gente não achou. Faço fisioterapia. Eu tava fazendo e eu já tinha feito várias sessões. Até que o fisioterapeuta chegou pra mim e falou assim, Luísa, existe algum passo da sua vida que você não quer dar. Uau. Não, você tem que dar esse passo. Enquanto você não der, sua perna não vai funcionar. E aí, na hora que ele falou aquilo, sabe quando você reavalia tudo? E eu sempre me cobrei ser muito forte. E aí eu falei, eu tô sendo fraca. Sabe, a gente é tão forte pra ser autossuficiente, assim, né? Com dar conta e mostrar e tudo tá ali. E aí eu falei, eu não tô fazendo o que eu preciso fazer, que é abrir mão, que é mudar. Fazer escolhas, né? E admitir que aonde eu tô não me faz bem. E aí eu falei, então é hora de ir embora. E você tinha quantos anos nesse momento? 28 anos. Vendi tudo. Pedi demissão, eu dava aula numa escola. Tinha casa mobiliada, clínica montada. Deixei tudo pra trás. E todo mundo me falava assim, mas por quê? Porque eu morava numa cidade do interior. Por que você tá indo embora? Né? Por que você tá fechando a clínica? Porque eu não contei pra ninguém que eu ia embora. Eu só, não, eu vou fechar, e aí eu vou atender em outro lugar, e aí eu vou fazer outra coisa. Eu não falei o que eu tava fazendo, porque eu sempre tive a ideia que se eu mudasse de ideia, seria mais fácil voltar atrás. Eu tava meio que num teste, assim, sabe? Até pra não se expor, se der algo errado, eu não ser julgada, não cair nesse lugar também. Sabe? E assim, deixa eu ver se é isso mesmo.
Então, eu fui vendo, eu fui sentindo. E eu falava pra todo mundo assim, me apareceu uma oportunidade muito boa. E eu preciso ir, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Só que eu não tinha nada. E aí, no meio disso tudo, quando aconteceu mesmo a mudança, me apareceu uma oportunidade muito boa, de verdade. E aí eu comecei a trabalhar mais aqui em Belo Horizonte, a crescer muito rápido aqui dentro. Só que aí, nesse momento, eu olho que eu comecei a ter esse reconhecimento porque eu comecei a expressar mais a Luísa, né? E a gente tenta entrar dentro dessas caixas. E hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava pensando isso. Gente, olha que legal. É a história da Luísa. Não é a Luísa biomédica. Não. Porque por muito tempo, a gente usa rótulos assim, né? O e-mail é biomédica, o Instagram é biomédica. Mas quem é de quem verdade? É Luísa, né? A né? mulher, né? Exatamente. Então, é uma coisa que eu fui precisando me encontrar ali durante o caminho. Porque era de sentir, né? E aí você olha pra tudo que você tem e que você gosta. Eu gosto do que eu faço. Só que isso não pode ser a única coisa da minha vida. Eu não posso ser só isso. Porque senão não Perde o floresce. sentido, né? De também entender que só tem essa possibilidade, né? Eu falo que a gente não se abre para o universo, então a gente perde possibilidades que às vezes são múltiplas, né? Quando a gente limita muito o nosso olhar. E nesse momento que você vem para BH, que você começa esse processo de entendendo que essa é a Luísa, como ficou essa parte física dessa trava, dessa dormência, desse esgotamento? Isso continua, assim, durante um tempo. Eu estava até tentando puxar na memória, assim, quando que isso deixou de existir. Sim. Mas eu não fiz mais nenhuma terapia, eu não procurei nada mais disso. Mas eu mudei completamente o ambiente aonde eu estava, a forma com que eu trabalhava, com que eu lidava com o meu trabalho, as minhas relações. E as coisas foram se tornando mais organizadas e mais leves dentro desse processo. E elas se restabeleceram. Não foi um momento onde eu busquei uma outra ajuda externa, de medicamentos ou coisas assim, mas eu trabalhava, né, eu fazia terapia, eu faço um acompanhamento, e eu falo que eu sempre tive muitos bons amigos, assim, sabe? E isso me serviu muito de apoio. É uma sustentação, né? É uma essa rede de sustentação. apoio. E de pessoas que te entendem de verdade. Eu falo que às vezes ninguém tá entendendo, mas você sabe que você tem aquela pessoa que você vai ligar, você vai chamar e ela vai estar ali, né? E ela sabe o porquê e guia, então isso é muito importante. E hoje, assim, de tudo isso que você viveu, a gente sabe que a gente está exposto, que a gente está vulnerável. Aqui, se a gente não cuidar dos nossos hábitos, se a gente não cuidar dos nossos comportamentos, da nossa própria mentalidade, a gente tende a ir para esse lugar da exaustão, do esgotamento, né? Eu até costumo dizer que, às vezes, o burnout ele não é diagnosticado porque o cansaço, o esgotamento tem sido normalizado pelas pessoas e não deveria ser. O que você tem feito hoje para cuidar, para que você não volte para esse lugar? Por mais que talvez você não vai voltar na questão da dormência da perna, foi muito específico, mas talvez alguma outra questão de um esgotamento, de uma exaustão. O que você tem feito hoje? Você falou da terapia, da rede de amigos, da rede de apoio, mas o que mais você consegue fazer no seu dia a dia que te proteja, que te blinde de alguma forma de voltar para esse lugar? Essa pergunta é muito legal. Eu vou falar uma coisa agora que assim, é muito... Você, inclusive, não sabe. Eu tô de novo nesse lugar, assim, sabe? Olha isso. De uma forma diferente, com muito mais maturidade. Dessa vez eu faço um acompanhamento agora com o médico para isso, porque eu não conseguia entender agora, assim, o que está acontecendo. E aí, o que eu tô passando? Mas da mesma forma, eu me vi de novo dentro daquele meu espaço e olhei e falei, gente, o que é isso tudo aqui que eu tô fazendo e não dá tempo? E esse final de semana, inclusive, eu tava com amigos, assim, e a gente comprou uma casa nova, e eu falo que eu olhei para aquilo tudo e falei, era aí que eu queria chegar.
E aí eu dei uma relaxada dentro disso, só que chegar ali, e era ali mesmo, sabe? Durante muito tempo a minha meta de Foi vida essa foi busca. essa. Me custou muito trabalho. É o primeiro ano da minha vida que eu me lembro que eu não trabalho domingo. Eu trabalho domingo desde que eu tenho, sei lá, 14 anos. Então, eu tenho 33, a gente tá falando de quase 20 anos, né? E De domingo a domingo. de domingo a domingo e é muito. Você entende que esse de domingo a domingo foi uma escolha sua? Foi uma pressão do Foi uma, mercado, uma pressão de algum lugar? foi uma escolha minha. Foi uma coisa. Foi uma sede da Luísa de o que tem no próximo passo, o que tem no próximo passo, o que tem no próximo passo. Eu preciso ir mais, eu preciso ir mais. E é uma coisa, é uma característica minha de trabalhar muito. Eu já me vi em momentos, por exemplo, quando a gente entrou pra dentro da casa nova. E aí tava tudo ali, e aí eu falei, vou embora, e fui pra casa, tipo, 6 horas da tarde. Cheguei em casa às 6 horas da tarde, eu falei, o que eu vou fazer? Parece que tem um vazio, né? Não, eu não tinha nenhuma possibilidade do que fazer, assim, eu falei, eu não tenho um hobby, eu não tenho nada. E aí meu terapeuta falou, olha, eu começo a buscar alguma coisa. Aí eu fui fazer artesanato, estraguei tudo que eu tinha pintando, mas assim, Ou seja, durante precisa. 20 anos, você se dedicou ao trabalho, 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 É. por uma escolha, né? Que eu falo Uhum. que eu também acredito muito nisso, a gente faz escolhas. E a gente se anula do resto da nossa vida, né? Quando eu falo o resto das outras áreas da nossa vida, Sim. que compactou muito com o que eu vivi também. Essa experiência de, no meu caso, um pouco de fuga de alguns fracassos que eu, Aham. naquele momento, interpretei como fracasso, onde eu fracassei enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, e ali eu preferi fugir e me aprofundar no trabalho, mas eu entendo que cada um com seu tipo de fuga. Você acha que esse lugar, desde os 14, por coincidência, eu também comecei a trabalhar desde os 14, mas você acha que essa escolha do domingo a domingo, tão jovem, porque 14 anos você é adolescente, Aham. né? Até uma vida adulta, 20 anos você já está adulta, 20 anos depois. Demorou para você entender isso? Em que momento você entendeu que veio a virada de chave desse processo? Na verdade, não foi uma escolha parar o domingo, foi uma demanda dos meus funcionários, assim. Então, foi uma coisa que eu não tinha equipe, eu falei, eu não vou poder trabalhar domingo. Só que me veio como o parar, olhar para. Hoje as pessoas me chamam, e na hora que eu olho, eu falo, domingo eu posso. Eu falo, gente, que sensação Boa, né? gostosa. Esse final de semana que eu tive sábado e domingo, eu olhei e falei, gente, no sábado eu falei, ainda tem amanhã, o que eu vou fazer? Então, é gostoso, assim. Então, eu acho que a gente precisa, não, às vezes, não esperar o acalmar, a virada, sabe? A gente precisa se forçar para a virada. Sim. Precisa olhar aquilo e às vezes entender. Eu gosto de falar que às vezes quando tem muito barulho fora, a gente tá agitando muito, tá fazendo muita coisa, é porque a gente não tá querendo escutar dentro. Então a gente tá fazendo muita coisa e eu quero fazer, e eu quero acontecer, porque se eu parar pra escutar dentro não tá legal. Então a gente preenche assim o lado de fora. E eu acho que era um pouco disso, assim, e não externo, é interno, é de pessoa, não é de outras pessoas, é de mim mesma, assim. Eu preciso de mais, eu preciso. E aí eu comecei a me questionar, mas pra onde? Mas por quê? Pra quê? A preço, né? A qual preço? E aí eu me vejo nesse ponto de novo hoje, e eu me questiono de uma forma agora mais madura, eu me vi num lugar onde eu desconectei da Luísa ali. Eu sempre fui de fazer atividade física, eu sempre fui de acordar cedo, eu sempre fui de fazer tudo. E eu simplesmente não conseguia. E eu falava, mas eu quero. E aí eu fazia de todas as estratégias que eu tinha e eu não conseguia. E eu falava, não sei, eu só quero ficar em casa. Eu só quero ficar quieta. E aí Cansou, né? cansou. E é engraçado porque a gente luta contra esse cansaço. E às vezes o cansar não é para você desistir. Você só precisa parar, né? E descansar.
E a gente confunde que o nosso cansaço, ele vai para um lugar que eu preciso parar, não necessariamente seja isso, mas a gente se coloca no lugar de culpa quando a gente só quer descansar, né? E você falou de estratégias que você foi tentando e não conseguiu. Queria te agradecer pela sua coragem, né? Essa parte eu realmente não sabia, é novo para mim e quando você falou, me emocionei aqui pela coragem de expor a sua vulnerabilidade, é o que a gente tem feito aqui nesse projeto, porque é algo que eu acredito, eu falo muito, que a gente vive vida e a vida ela é viva. Então, a gente não tem uma linha reta, a nossa linha não é reta, ela vai ter altos e baixos. E que faz parte. E se não, se fosse reto, a gente estaria, né? Se a gente fizer uma correlação com aquele aparelho, né, que mede os batimentos do coração, a gente vai ver que se tiver linha reta, acabou a vida, né? Então faz parte esse altos e baixos. Acho que o mais importante agora é entender o que você tem buscado, quem você tem buscado, o que você tem feito para te ajudar nesse processo. E em que momento você se reconheceu nesse lugar de novo? Eu continuo sempre com a minha terapia. É uma coisa que eu me coloquei como meta no início do ano, que eu ia fazer constante e frequente, porque eu acho que a terapia, às vezes, a gente entra em uns momentos e a gente fala assim, mas agora tá tudo bem, vou falar o que hoje? E aí a gente acaba relaxando e deixando a vida passar pra frente, assim. É trazer a terapia como preventivo, né? É algo que eu faço também. Quando eu busquei como uma correção já, quando eu tive a depressão lá atrás. E eu acho que, da mesma forma que a gente leva um carro para manutenção preventiva, né, que a gente cuida das coisas materiais, é cuidar dessa máquina também, mente, certeza. Corpo, físico, de forma preventiva, né? E a terapia, eu entendo que é uma necessidade, assim, né? Eu sei que nem todos talvez terão acesso, mas é uma necessidade. A gente precisa promover isso de alguma forma. E que seja, às vezes, igual a gente falou, um amigo, assim. Eu tenho uma amiga muito querida que ela fala assim, isso ainda tá te incomodando, fala até você cansar. Olha só. E fala o que você quiser. Tá incomodado com alguém, fala até você cansar. Porque você cansa mesmo. Chega uma hora que você fala, não quero mais falar desse assunto. Então, passou. E quando você fala em voz alta, você está nesse processo de se curar também. E é mais isso, assim, né? E é o que a gente tá fazendo aqui agora nesse projeto. Que quando a gente conta essa história para outras pessoas, primeiro que a gente está contando pra gente mesmo. Então, a gente está reforçando todo aquele processo que a gente viveu. A gente não tá invalidando essa jornada, né? Esse caminho que a gente construiu. E, ao mesmo tempo, você acaba contribuindo também com outras pessoas. E isso é legal porque... eu acho que quando, né, então, pontuar, assim, eu pelo menos tinha muito essa ideia. Eu fui no psiquiatra, né, como eu disse recentemente, e aí ela me diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizada. Não era especificamente um burnout, porque não é ligada ao trabalho, essa é a diferença ali entre os dois. Eu não entendo praticamente nada disso, nunca foi muito dentro do meu universo. Eu tive... o burnout aos 28, mas consegui sair dali porque era muito fácil, entre aspas, assim, a solução estava muito aberta para mim. E dessa vez foi um excesso. Eu falo que a palavra que eu tenho mais prestado atenção atualmente é excesso. É querer fazer muita coisa, querer estar presente em muito lugar. E agora? E parece que dá medo de perder, né? Se você faz escolhas, traz uma sensação de perder algo. Vou perder algo. E uma amiga falou assim outro dia, é maravilhoso quando você percebe o quão leve você fica quando você fala um não. Né? E é um não consciente, um não que pode ser flexível, né? Eu falo que não é dizer não pra tudo. Você precisa aprender a dizer não. Aí você começa a dizer não pra tudo. Não é sobre isso. Mas é sobre fazer escolhas que realmente vai fazer sentido pra você naquele momento. Sim. Né? E respeitar o limite do seu corpo, respeitar o limite da sua mente. Né? Esses dias eu fui até fazer uma aula de yoga e aí a professora falou uma frase e conectou muito comigo na hora. Que ela tava falando pra gente fazer um exercício e aí ela falou assim, vai no seu limite. O limite não é aonde machuca. Ótimo. E é isso mesmo, o limite porque não se machucou, é porque passou, nós ultrapassamos a linha do limite. E então entender isso, assim, eu acho que vem dentro de um ponto de primeiro se entender. Então
O que eu tenho feito muito agora é, tá, mas o que que preenche a Luísa? O que que realmente eu sou boa? Em quais lugares eu tô me colocando que às vezes eu não preciso me colocar e que isso me faz mal? Porque existem coisas que eu sou muito boa e existem coisas que me custa muito. E tem coisas que me custam muito e eu vou precisar fazer. E Sim. existem coisas que me custam muito e eu não preciso fazer, ou eu posso fazer de outra forma. Então tem vindo muito mais com uma descoberta de como eu posso me posicionar e me colocar dentro disso tudo, para que eu possa entender aonde está o meu limite. Porque o meu grande problema era assim, meu terapeuta me perguntava, como que você tá hoje? Ah, tô bem. Tudo tô bem, tudo tá ok, tudo. Então era mais uma falta de conhecimento. Ele falou: você nunca trouxe isso assim? Eu falei: eu acho que eu nunca percebi. Eu acho que eu nunca olhei. Então é preciso. Que às vezes a gente vai aceitando tudo Sim. porque a gente não sabe que caminho a gente quer seguir. Você hoje consegue reconhecer suas emoções? Você consegue lidar bem com elas? Como que é isso pra você? Não, eu não sou uma pessoa que reconhece bem emoção. É até uma coisa que eu tento trabalhar muito. Eu até comprei um livro de emoções. Pra eu ler, eu sou espírita, e aí eu gosto muito de uma autora que chama Hermance, e ela fala sobre as emoções e como elas vêm e o que elas geram. Então, é uma coisa que eu tenho buscado entender. Eu tenho um diagnóstico de TDAH e aí vinculam isso, o não reconhecer as emoções ao TDAH, assim. Eu acho que também é uma falta de habilidade de trabalhar as emoções e de dar nome e de ter pausa e Reconhecer tempo, mesmo, né? de E poder assumir, olhar. né? Eu me lembro que a raiva era algo que eu não verbalizava, né? Então ficava ali corroendo por dentro. E no dia que eu verbalizei, como me fez bem no sentido Legal. de externalizar mesmo que eu estava com raiva daquela situação, e ao mesmo tempo de perceber que eu reconheci a emoção, porque antes também era mais complexo para mim o reconhecer. É porque quando tem muita coisa em cima, é difícil Envolvida, ver, né? Eu li uma frase esses dias que também fez muito sentido, assim, eu amo frase, você viu que eu tirei foto de todas as frases Adoro. que tem aqui. Tem uma aqui, ó. Que depois que a gente jogou, logo que a pedra caiu no rio, você não enxerga o fundo. O rio tá mexendo. Você precisa esperar ele acalmar. Que aí você vai ver as coisas com clareza. Até Perfeito. então, não. Né? Então, na hora que chega ali, deixa a pedra ir pro fundo do rio agora. E aí eu vou enxergar o tamanho dela, a forma dela. E aí eu vou ver o que que eu faço, né? E aí eu vou pensar. Não reagir tão rápido, né? Aproveitando esse gancho das emoções, acho que fica uma dica aqui legal para quem estiver assistindo, que é o filme Divertidamente, né? Foi lançado agora recentemente o 2, o 1 já foi lançado há mais tempo, e ele traz de uma forma muito lúdica, de uma forma muito gostosa de assistir sobre as nossas emoções. E para a gente entender mesmo que a gente costuma dizer, né, emoções positivas, negativas. Hoje eu não uso mais esse termo porque eu entendo que nós precisamos sentir todas as emoções. Acho que o mais importante é entender que gatilho nos levou a sentir aquela emoção e o que a gente fez com ela, né, diante daquela situação. Então acho que fica essa dica, é um filme bem interessante de se assistir, inclusive com crianças, para quem tem filhos aí, porque ele é um filme bem didático e bem orientador. Acho que traz clareza pra gente. É legal isso da gente ver criança reconhecendo a emoção, né? Exatamente. Eu acho muito legal quando você olha e vê uma criança falando, eu tô com raiva. Você fala, gente, eu aqui com essa experiência toda de vida, não sei falar. A nossa geração engole o choro, né? Por que você tá com raiva? Você não pode ter raiva, você não pode estar triste, né? A gente nunca vai ser sempre alegre, a gente nunca vai ser sempre triste. Então tem que ter, é necessário, né? A tristeza, ela faz parte, né? Eu falo que a gente só sente alegria porque existe a tristeza ali do outro lado para nos mostrar que existem dois caminhos, né? Dois lados da moeda. E diante de tudo isso, assim, que você está trazendo, eu entendo que o tempo ele tem um forte impacto aí em tudo que você está trazendo. Primeiro dos excessos, do domingo a domingo. Então, né, tô excedendo aí nas 24 horas no meu tempo de trabalho. Onde que estavam as outras Luísas, né, os outros papéis que a Luísa exerce.
E segundo, nesse gerir pessoas, nesse estar com seu time, estar na clínica ali, atendendo 500 pacientes por mês. Então, como que é isso para você? Como que você tem conciliado a sua nova rotina? Eu entendo, né? Talvez você me corrija, mas eu entendo que é uma nova, já que agora existe uma Luísa em busca de hobbies, uma Luísa que está fazendo artesanato e que antes só estava focada em trabalho. Como que é isso para você, essa rotina, esses cuidados, o autocuidado? Como que você tem distribuído o seu tempo nesse momento? Eu acho que hoje o que a gente tem mais de mais pesado, assim, é o celular. É um dos vilões, né? É a demanda que o outro consegue trazer até a gente de forma muito rápida hoje, né? Então, qualquer pessoa consegue me colocar alguma coisa, igual eu tava vindo dirigindo, cantando no carro toda feliz, meu marido me liga e você fala, cara, agora mas eu acabei de sair. Ah, tem uma demanda. Então as coisas, elas chegam até a gente. E parece que nada pode esperar mais, né? E aí eu vim muito com sabe, aquilo assim, a demanda é dele. Tá ali, não é minha, sabe? O celular, ele tá ali, mas aquilo ele não precisa vir pra você. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Instagram também, eu gosto de rede social. Eu sou presente nas redes sociais porque eu gosto. Diferente de quase todo mundo me fala assim, eu não gosto. Eu gosto, e eu precisei assumir isso, porque a gente entra dentro daquele padrão de todo mundo falar, né, chato, né? Não, eu gosto. Então, eu fui precisando assumir essas coisas e olhar, entender qual é a minha forma de trabalho. Então, como que funciona? Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora Instagram, mas o meu post eu faço no dia, com o que eu tô vivendo, com o que tá fluindo, no calendário de post. Hoje eu vou fazer sobre isso. E aí eu vou falar sobre outras versões. Então, eu preciso do deixar fluir. E aí eu fui entendendo isso, que eu precisava deixar fluir, e fui reorganizando, então, a minha vida assim. Então, por exemplo, eu saio daqui, eu tenho 1 hora depois que eu vou parar e talvez sentar num café para eu escrever o post, porque eu preciso fazer isso, porque é o meu trabalho. Entendi. Então, por exemplo, você tá postando em tempo real que você tá vivendo, né? Então, hoje você se programou para isso. Mas aí você já dedica um tempo. Eu já prevejo que isso vai acontecer, então você já deixa uma janela de tempo isso específica para isso. Agora, é muito importante isso que você trouxe, porque a grande maioria, né, pelo menos falando das clientes que chegam até mim para fazer a mentoria de gestão do tempo, elas querem estar no Instagram, mas elas não reservam o tempo para o Instagram. E aí isso vira um peso, ao invés de se tornar algo fluido, como você está trazendo, né? Então, eu acho que, olha o quão importante é uma boa gestão do tempo, né? Que é um dos pilares que a gente está trazendo aqui hoje. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando do tempo, e a gente está trazendo histórias reais para que a gente possa aprender e trazer reflexões para a nossa vida. Então, a gestão do tempo, ela tem total impacto na sua saúde mental. Por quê? Se você não lida bem com o tempo, se você não gere bem o seu tempo, eu falo muito que o tempo não é só agenda, não é só aplicativo e as pessoas confundem, você vai entrar nesse fluxo de peso, de transtorno, aí da crise de ansiedade, porque você gostaria de ter postado e você não postou, ou não saiu como você gostaria. Ter feito. Aí entra no tem que, né? Aí vira uma obrigação, porque tem que fazer assim, e não fica fluido. Então, eu fazendo um comparativo, não é nem por causa desse negócio do tempo, é porque eu tenho o meu momento off, eu gosto muito de estar ali no offline, vamos dizer assim. Mas olha o quão importante é você deixar um tempo dedicado a algo que você goste. Porque aí, são escolhas, né? Porque você poderia atropelar a sua agenda colocando outras coisas e deixando isso pro final, no final da noite, que você já tá exausta, cansada. E aí, eu acho que é isso mesmo, de organizar e de trazer de uma forma que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de fazer isso, eu adoro café. Então, eu gosto de sentar num lugar legal, eu adoro vista. Então, essas coisas é de se entender, né? Então, eu fui buscando isso, assim. Então eu gosto de ficar na cama de manhã e tomar café na cama, eu faço meu post deitada na cama tomando café. Perfeito.
Então, funciona assim, né? As coisas vão funcionando. Só que aí vem a cobrança, que Sim. existe sempre, que eu acho que é uma coisa que, né, igual nunca é linear, a cobrança, ela fala dentro da gente, só que a gente tem que falar de volta com ela. Mas você não devia estar deitada na cama. Esses dias uma amiga minha falou assim, eu podia fazer minhas reuniões na cama, mas a moça que trabalha lá em casa vai achar que eu sou preguiçosa. Falei, menina, deita na cama. E daí se ela achar? Porque o tempo inteiro, né, nós somos criados e preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai nos julgar, né? Como assim você tá na cama fazendo uma reunião? E eu falo muito sobre isso, assim, a gestão do tempo. Tem uma técnica, mas vai muito além de uma técnica, porque é sobre você, é sobre o que funciona para você. Então, toda vez que eu faço a mentoria individual, tem em grupo, mas é o que funciona para cada um. Então, você vai funcionar fazendo seu post na cama. Tem gente que vai querer. Eu tenho uma cliente que ela levanta 4 horas da manhã e faz bem para ela, tá no cronotipo dela, né? Então, ela é super matutina e ela flui, ela faz a atividade física dela e tudo flui muito bem. Então, por isso que eu acho que é importante, amarrando essa fala que você trouxe, o quanto a gente se conhecer, se autoconhecer, para a gente tomar decisões, inclusive, e fazer escolhas, para que fique fluido, para que eu não tenha o peso de alguém me julgar que eu estou fazendo rede social, para que tenha um peso que eu estou na cama fazendo uma reunião, porque isso é sobre se conhecer, né? E eu falo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se fortalece, mais controle a gente tem sobre quem a gente é, e a cobrança do outro, ela vai tomando uma proporção muito pequena. Você vai vendo que não faz sentido, assim, né? E por mais, a gente teve um exemplo muito, muito visível agora, né? Eu e meu marido, a gente foi comprar a casa e aí, pro meu pai e pro meu sogro não servia. Eles não gostaram da casa que a gente escolheu naquele primeiro momento. A posição deles foi, não faz isso, essa casa não. E aí, na hora que a gente olha o cenário, são visões e mundos diferentes, do qual a gente respeita, né? A gente entende, pai, eu sei que para você não seria a sua escolha, mas dentro do que é valor para mim, é a minha. É a sua escolha. Então, assim, quando a gente fala isso, principalmente para pai e mãe, né, que são as pessoas mais próximas, se eu consigo falar para eles, olha, a minha escolha é essa, por que não para as outras pessoas, né? Para mim funciona assim, para mim é esse caminho que dá certo. As coisas, elas não precisam ser estáticas. Mas isso é maravilhoso, né? Porque nem todo mundo consegue dizer não para o pai e para a mãe. E se a gente parar para pensar, enquanto crianças, eles vão tentando fazer as nossas escolhas, né? E talvez trazer essa reflexão mesmo de o que a criança realmente quer, né? Para ela, porque se ela entender que ela tem possibilidades de escolhas, claro, dentro do limite de cada idade, né? De cada criança, mas ela vai se tornar um adulto muito mais forte, muito mais autônomo, muito mais emocionalmente fortalecido do que se você estiver ali o tempo inteiro tendo um pai e a mãe fazendo escolhas por você e que na maioria das vezes não é o que você gostaria. Assim como as profissões, né? As formações. O meu pai quis que eu estudasse advocacia e você queria estudar música, né? E a gente entra nesse lugar e vive um adulto frustrado, infeliz, sem sentido para aquilo que ele busca. E que não consegue, às vezes, aí sim fazer as escolhas, né? E que vai passar a vida toda sendo guiado pelo rumo só. Vai seguindo, porque eu acho que o pior, assim, dentro da minha concepção, o que eu não quero chegar é, de repente, olhar para aquilo tudo muito tempo depois e sempre falar, eu não fiz o que eu queria porque eu não tive coragem de me posicionar ou porque eu só aceitei. Eu acho que isso é muito... mexe muito comigo, assim, sabe? Então, por isso que eu sempre coloco o fora da caixa, porque eu sempre me questiono. E aí o pensamento que eu trago é sempre questione. Hoje eu ainda postei uma frase que era não acredite em tudo que você lê ou que você faz, nem mesmo que eu te falo. Sim. Então, assim, sempre traga para dentro do seu raciocínio, faz sentido para você? Né? Nossa, a gente pode olhar, você pode... nossa, que blusa linda, mas para mim não serve. Exato. Mas não é o meu estilo, né? Essas coisas, elas podem
podem quebrar acontecer. esse padrão, né? E E pensar tá tudo fora da bem, caixa. e tá tudo Exato. bem. Não precisa ser todo mundo igual. Até porque seria estranho, né? Se Seria, já fôssemos pensou? todos iguais. Perde um pouco a graça aí da vida, de viver. Luísa, com toda essa história, que eu acho bem forte, assim, porque acho que quando fisicamente a gente sente essa exaustão mental, parece que grita ainda mais, não invalidando o que é só mental, pelo contrário, nada disso, mas parece que a gente sente ainda mais. Como que é para você, o que você, trazendo uma pergunta final aqui para as meninas que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, eu queria saber o que te nutre e o que te faz continuar nessa jornada de inovação, de busca por você, numa área que é tão exigente e que é tão comparada aos padrões, que é a estética. Olhar para tudo que tem acontecido, para como tantos profissionais, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que estão se formando, elas têm ido para um caminho de não se ver, de não ter essa autocrítica e até mesmo nos procedimentos da padronização, e entender que eu tenho uma habilidade, que a minha habilidade ela é de comunicação, ela é de ensinar, e usar essa habilidade. Então, me move saber que eu posso transformar de alguma forma a trajetória dessa pessoa. Então, trazendo que seja um paciente consiga se aceitar melhor dentro do que ele tem, a entender o que são ali aqueles procedimentos para que ele não caia dentro de nenhuma das barbaridades que acontecem hoje em dia. Então, ser uma fonte de encontrar as pessoas. Eu falo que meu nome é Luísa, que significa a iluminada, e eu falo que eu gosto de acender. Então, de trazer luz, sabe, para as pessoas, assim, não de só acender, de iluminar, mas de mostrar o caminho e de que elas se vejam, de que elas consigam despertar o melhor nelas. E isso foi uma trajetória que precisou de muito conhecimento, assim, porque eu sempre me entreguei muito e, principalmente, os alunos, depois eles seguem o caminho deles. E o meu papel, ele é inicial. Então, é ali na hora que ele está começando, não vai cair dentro daquele normal, não vai cair dentro daquilo, acha seu diferencial, segue, acredita que você é bom, eu falo isso, você vai duvidar, mas acredita que você é bom o suficiente. E aí ele segue. E aí ele acha outro mentor, e aí as coisas acontecem, e eu ficava assim, gente, mas tava tão apegada a essa pessoa, e hoje eu tenho a clareza assim, é porque funcionou. Sabe? Se ele seguiu e ele guiou... É porque fluiu, né? Fluiu, e ele foi, e era o que eu queria. Eu acho que é uma coisa meio de mãe, assim, né? Olha, eu preciso que o filho cresça pro mundo, e aí eles vão pro mundo. Então fica aquele tanto de gente que eu sei que passou por mim, que eu tive ali uma trajetória, e eu gosto de fazer isso e de ver as pessoas que se conectam com isso e de poder impactar a trajetória dessas pessoas e ver elas se transformarem no que elas querem ser e o que elas podem ser. E que recadinho você pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Eu tenho uma música. Olha. Por favor. Só que é isso que podia cantar. Eu vim ouvindo ela ainda, pensando nela, que foi uma música que conectou muito comigo nesse momento agora, que é... Se os duetos já não cantam mais e o solo perdeu emoção, se acabou o gás pra cantar o mais lindo refrão, se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão, mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Gente, eu tô cantando. Olha, nós outra vez no ar, o show tem que continuar. É uma música que foi muito suporte, assim, pra mim.
e me mostrou que acontece. E aí aconteceu uma vez, aconteceu a segunda, de formas diferentes, de jeitos diferentes, porque eram Luísas diferentes, que tem muito crescimento, que não é nunca o fim ali. É só um processo. A dor, ela ensina muito. Então, a gente, às vezes, precisa passar por ela, olhar para ela e falar: como que eu vou continuar isso daqui agora? E seguir em frente, é a vida. Gente, eu tô toda arrepiada, porque a gente não combinou uma música. Não. Pra quem me conhece sabe que eu sou da música. E enquanto ela foi cantando, meu olho foi se emocionando. E eu queria te agradecer. Obrigada pela sua coragem, obrigada pela sua história, por estar aqui conosco nesse projeto tão grandioso. Eu amei. Obrigada. Obrigada, gente. Este podcast é uma realização do Instituto Girassol e de marcas apoiadoras que acreditam neste projeto.